Rita, eu queria primeiro te agradecer muito e também estou muito feliz que você é a nossa primeira convidada aí Ah, que nesse nosso chique! podcast sobre menopausa, as dores e as delícias desse momento. E para você, como é que foi? Quando seu assunto é menopausa, o que que fica? O que que te lembra? Como é que é para você? Acho que a primeira impressão é uma coisa ruim. A primeira foi, assim, parece que é aquele choque de estou mesmo envelhecendo, Uhum. de perder um pouco a feminilidade, né? Porque é um marco de a mulher deixa de ter a possibilidade, né, de engravidar. Então, acho que a primeira sensação quando caiu a ficha de que eu estava entrando na menopausa não foi positivo. É, você sabe que quando eu também entrei, foi muito assim, porque parece que até um dia antes você conseguia fazer atividade física, você tinha uma vida toda pela frente, e de repente, quando você descobre que você está na menopausa, é como se você retrocedesse e várias coisas não fizessem mais Uhum. parte, né? Não tivessem mais sentido. Aham. O É. meu primeiro sintoma, eu acho que eu acho não, eu sei, eu neguei total, assim, eu comecei a acordar com 45 anos, comecei a acordar no meio da noite, igual a gente lê nos livros de medicina e as pacientes falam encharcada de suor, era encharcada, assim, de ter que trocar o pijama. E aí, como eu sou oncologista, a primeira coisa que eu pensei é, eu estou com linfoma. Eu não pensei na coisa mais óbvia, que era, estou entrando na menopausa. Daí eu pensei, não, de repente eu tô com tuberculose, que é outra coisa que faz suor noturno. Uhum. Então, assim, a minha primeira sensação foi até de negação, né? Eu neguei ali o que estava acontecendo. Demorou um tempinho ali para na minha cabeça eu pensar, isso é é o climatério, né? É a perimenopausa, são as primeiras, porque isso às vezes as mulheres também acham que a menopausa acontece de um dia para o outro. Hoje eu não estou e amanhã eu Uhum. estou. Não é, né? Como tudo, como quando a menina ela começa a entrar na puberdade, que o nosso corpo começa a se preparar para ter a mama, para menstruar, o mesmo acontece com a menopausa, né? Isso vai acontecendo aos poucos. E nesse contexto, Rita, como é que foi para você, a partir disso, ter as expectativas, assim, da própria vida? Você ainda que tem uma filha pequena, porque foi logo em seguida que você teve a Helena, né? Sim, a Helena tinha 5 anos, porque até acho que isso que eu vou comentar, assim, sobre a minha história está relacionada com como as mulheres hoje estão encarando diferente a menopausa. Eu sou de uma geração que ficou mais comum ter filhos mais tarde, né? Eu tive ela com 39 anos. Então hoje eu estou na menopausa e tenho uma criança de 7 anos que não era comum na época das nossas mães, né? As mulheres tinham filhos mais jovens, que é o mais fisiológico mesmo. Uhum. Então acho que isso de hoje a gente ser mãe de crianças pequenas na menopausa também te estimula e faz tu ter expectativas de tu ter que estar melhor, tem que te sentir melhor, tem que estar disposta, né? Porque a falta de disposição acaba acontecendo na menopausa para, acho que para a maioria das mulheres. Então talvez isso impulsione um pouco também. E isso é um lado positivo, né? Eu acho que a gente tem isso a favor que as nossas mães não tinham. Então, hoje a menopausa ela está sendo mais encarada como é uma coisa fisiológica, mas que eu posso melhorar esses sintomas. A mulher hoje tem uma expectativa de vida de 79, quase 80 anos. Sim. Não tem por que eu ficar 40 anos da minha vida cansada, sentindo calorão, perdendo músculo. Então, acho que eu tive, no momento que eu trabalhei isso, eu quis ir atrás de, eu quero melhorar, né? Hoje tem coisas para serem feitas e eu quero ir atrás disso, para me sentir bem. Aproveitando até essa sua fala, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. O que que você é? O que que você faz? Então eu sou médica, minha formação básica é de oncologia pediátrica, né? Então eu atuo com oncologia, eu atendo no CEPOM aqui em Florianópolis há já 11 anos.
Mas eu sempre tive uma coisa empreendedora. Então, logo também que eu saí da residência, eu comecei a fazer auditoria em saúde, eu trabalho para planos de saúde, eu tenho uma empresa disso já, que tem 11 anos também, a minha empresa, e um pouco junto aí com essa época de Helena nascendo, eu ainda queria fazer mais coisa, e aí eu e meu esposo, a gente queria empreender, e fui um pouco para esse ramo da estética, que foi onde a gente se conheceu, né? Então, fiquei alguns anos estudando e há 2 anos achei que estava pronta para montar um negócio e aí abri a clínica aqui no Jurerê de estética, né? Em parceria, em sociedade com a minha colega ginecologista, que, né, fala bastante, a doutora Juliana Zanato. Então, teve isso junto também. Era um momento da minha vida que eu estava, poxa, com uma filha aí para, né, que ainda tenho essa filha para educar, porque ela ainda é muito dependente de mim, da família, né? Com um negócio abrindo. Então, a minha vida nesse momento é como se ainda estivesse subindo, não, sabe? Não, o que estava acontecendo e o meu psicológico não estavam no momento ainda de caída. Então, eu acho que teve esse choque. E isso me fez buscar alternativas para o meu físico também continuar, talvez não subindo, mas pelo menos que fique num platô, né? Sim, você sabe que eu, quando entrei, passei por vários médicos, né? E ainda senti muito a questão do preconceito da própria, por exemplo, do implante hormonal, de fazer a reposição, né? Alguns disseram, você tá na menopausa, aceita que dói menos, e é isso mesmo, né? Sim. Teve um médico que me disse, você quer ser uma Glória Maria e viver tomando um monte de medicação, né, de suplemento? Isso não existe assim, né? Eu fui no endócrino, você tem que aceitar que você tá na menopausa e não tem o que fazer. Usa um gelzinho lá para lubrificação e é isso, né? E a gente vê hoje, os estudos mostram que nos últimos teve uma janela de 20 anos que a medicina se deitou nessa questão do câncer de mama, da mulher não poder fazer reposição hormonal. Depois foram feitos novos estudos onde mostrou que a idade que foi feita dessas mulheres também era já como mais avançada, né? Como é que você, enquanto médica, vê essa questão dessas duas frentes, assim, a mais tradicional, eu não sei se é mais tradicional ou é mais informada, ou é essa medicina que vem trazendo a questão da reposição, da mulher ter essa qualidade de vida aí nesse momento da menopausa? Sim, eu acho que é mais desinformação mesmo, né, do que ser tradicional ou não. Como oncologista, eu sempre me preocupo, óbvio, com as coisas que a gente sabe que são carcinogênicas. E é claro que a reposição hormonal, ela tem as suas contraindicações, né? Então, por exemplo, se eu tenho história de ter tido um trombo, é uma contraindicação. Alguns tipos de câncer de mama na família, se eu tenho ali a história genética, pode ser uma contraindicação também. Mas não é uma contraindicação para todo mundo, não é verdade que aumenta o risco em todas as mulheres, isso não é verdade, isso não é bem entendido até hoje, né? Tanto que quando a mulher começa a incidência do câncer de mama, é justamente no período que a gente para de ter estrogênio. O estrogênio, na verdade, nos protege de doença cardiovascular, né? Durante esses 40, 50 anos primeiros da nossa vida. Então, eu encarei, vou procurar pessoas que eu confio, né? Profissionais que eu confio e que fazem isso, que têm experiência com isso, mas eu acho que a gente tem que buscar, não pode se conformar ali com aquela primeira resposta. E você fez, logo que você descobriu a sua menopausa, você já fez o seu implante? Porque eu ainda fui testado. Eu cheguei a tomar tibolona, mas sabe que eu sempre fui muito de estudar e não aceitar as coisas que me dão assim, né? Sem argumentar nada. E eu pensei, não, a tibolona não é uma coisa boa. E até tanto que não serviu para mim. Aí depois eu fui para o gel, tentei fazer o gel. Você fez esse processo ou você foi direto para fazer o implante antes? Fui primeiro também fazer o gel. Então, acho que é o jeito, não sei tanto, porque não é o que eu faço, né? Mas o que eu sinto, o que eu escuto de vários ginecologistas que fazem reposição hormonal é isso.
Começa com gel até para tentar achar a dose adequada, né? Uhum. Tem a facilidade de passar, enfim. Então eu também comecei primeiro com gel e depois, até por ter uma filha pequena, eu tinha essa preocupação de contaminá-la, né, com Uhum. o gel. E aí acabei usando o implante, super me adaptei. Gostaria agora que tivesse um implante que durasse 3, 4 anos, né? Mas já tá ótimo, já tô bem feliz com o implante. E só lembrei de uma coisa na tua pergunta de antes que eu acho bem importante e que acho interessante. A gente não tem essa mesma crítica com o anticoncepcional, né? Sim. E os anticoncepcionais é bem estabelecido, eles também aumentam o risco de trombose e de câncer. Uhum. E a gente, a nossa geração foi a geração do anticoncepcional, né? Eu usei anticoncepcional, sei lá, 30 anos da minha vida. Inclusive, hoje em dia, depois que eu comecei a ler mais, até como médica, é uma coisa que eu me arrependo, sabe? Uhum. E isso ninguém questiona, né? Então a gente já está exposta a outras coisas. Não entendo por que isso, para alguns médicos, é o único argumento, né? Por que o ginecologista tem esse argumento quando se trata de reposição, mas não tem quando né, prescreve, é tão fácil, eles prescrevem para a menina, eu lembro, tinha, sei lá, 14 anos, quando prescreveram, não tinha nem relação sexual e já estava tomando um anticoncepcional. Uhum. Então, acho importante a gente pesar isso também, né, quando busca um profissional. Eu acredito que a menopausa ainda é uma faixa etária muito negligenciada, né? Até hoje a gente vê a mídia falando um pouco mais. Não sei se a gente vê a mídia falando um pouco mais ou a gente está nessa idade e a gente vê mais O falar sobre algoritmo isso, joga, né? falando sobre isso. Mas a questão que você vê, porque a nossa geração são de mulheres que chegaram aos 45, eu que faço 50 esse ano, e que tem toda uma perspectiva de vida diferente, já tem uma qualidade de vida diferente e já não aceita mais é, colocar ali o chinelinho de vovó e ficar em casa, né? Da aposentadoria. Não existe a palavra aposentadoria nesse momento, né? Mas assim, nessa questão, Rita, quais foram os sintomas do seu próprio corpo que você sentiu, que é igual aquela música da Sandy, que você você se acha muito velha para ser jovem e muito jovem para ser velha, né? Porque tem alguns sintomas que trazem, que vêm com a menopausa, que a gente sente mais nesse contexto, né? Para mim, o primeiro foi esse, né, do calor, do suor noturno, mas eu acho que depois o que mais foi me incomodando foi o cognitivo. Então, assim, ficou muito evidente. Eu sempre fui de estudar, ler muito, e eu lia um artigo e parecia que 2 horas depois é como se eu não tivesse lido nada. Eu estava completamente... não tinha ficado nada, sabe? Dificuldade de memória, cansaço. Então, para mim, isso... E que são sintomas muito subjetivos, Sim. né? É super fácil a gente chegar num médico e alguém colocar que isso é depressão e te dar um antidepressivo. E para mim isso eu acho que foi o que eu mais senti, foi o cognitivo, a lentidão, assim, um cansaço, uma coisa arrastada, que tu não sabe direito de onde vem, não necessariamente associado com tristeza. Tanto que, e foi muito visível quando eu comecei a fazer reposição, principalmente depois que eu coloquei o implante, parece que virou uma chave, é incrível. Sabe que isso aconteceu para mim da primeira vez que eu coloquei, quando eu realmente fui diagnosticada, você já tá na menopausa, não estava mais nem no climatério, eu já estava na menopausa quando eu fui diagnosticada, e que eu fiz o primeiro implante, assim, eu dizia, nossa, mas todas as mulheres têm que sentir isso que eu estou sentindo, porque era uma motivação, um positivismo, uma coisa muito fora. Hoje eu já estou na minha vou para o 6º ano, né, de reposição, e eu percebo que eu já não estou... Cada reposição que eu faço já não é mais como a primeira. É claro que eu melhoro vários sintomas, mas a questão já não é assim tão no auge como eu estava quando fiz a primeira vez. Você sente isso também? Eu só coloquei 2 vezes, né, até agora. Por enquanto eu me sinto bem, assim, mas eu acho que isso
é natural também, porque o nosso corpo continua envelhecendo, né? Sim. E é claro que nesse processo a gente não pode negar que isso vai acontecer, né? O cabelo branco vai vir, né? Isso é a mesma coisa da estética. O botox já não dura a mesma coisa que durava antes. Então, claro que eu consigo suavizar ali as rugas de expressão, mas a gente continua envelhecendo, não tem como parar ou retroceder ainda, né? Então, isso vai acontecer, eu imagino que seja natural. Mas é como tu falou, pode ser de um jeito suave, né? E talvez ir adaptando, melhorando, aumentando a dose de hormônio, trocando hormônios, não sei. Eu acho que isso ainda é meio novo também na medicina. E tudo tem a sua curva de aprendizado para os próprios médicos que prescrevem. Então, isso ainda vai, né? Ainda tem muita coisa, eu acho, para acontecer, para ser estudado. E com certeza para o futuro, né, vai ser melhor. Eu acho que, como diz a Ju, a gente é a geração modelo, Aham, né? Não sim. é a geração cobaia, é a geração modelo. Aham, isso aí. Porque ainda está sendo muito, para eles ainda não sabem muito o que fazer com a gente, né? Eu fui em Isso. médicos que realmente não sabiam o que Aham, fazer, o que prescrever, como funcionar, qual é a dose colocar. aham. Então, essa não é desinformação, e a gente vê que também virou um certo comércio Aham, isso, né? sim, com Infelizmente, certeza. isso virou uma forma de se ganhar dinheiro e é uma necessidade da mulher, porque imagina quando você começa a ter os sintomas, é Aham, desesperador, né? É a aham, questão, eu tinha muita oscilação de humor e ainda sendo psicóloga, tendo oscilação de humor, tendo que atender as pessoas, era uhum, muito esquisito. Engordei, nunca mais uhum, voltei ao peso que eu tinha antes. aham. A massa muscular eu perdi muito, então a questão da atividade física já não era a mesma coisa. Você teve muita vontade de comer doce? Tá aí uma coisa que eu não era de vontade de comer doce e Não hoje. tive, E eu mas eu sinto nunca, isso. eu nunca fui de comer Eu doce. também não. Mas agora que tu falou, eu lembrei realmente a coisa do peso, eu também notei na época, assim, uma dificuldade de. E aí eu tava ainda com aqueles pesos de gestação, né? Ainda para perder, também percebi. Mas a vontade de comer doce, não. É uma coisa que eu sinto, assim, às vezes, porque eu ainda percebo que, como se fosse um ciclo, né, no período que a gente tivesse um ciclo de TPM, eu sinto ainda uma TPM. E Uhum. nessa época, eu tenho vontade de comer o sonho, que é o meu doce preferido. Que é o que eu sempre gostei de comer. Eu acho que vem umas lembranças da infância, sabe? De memórias que você tem, de algo que te supre, gera um certo conforto, Aham. né, emocional. Então é uma coisa que eu ainda às vezes tenho vontade. Às vezes a gente vai no mercado, eu vou lá e como. E aí você também sabe que agora você tem que escolher, né? Uhum. Não vai dar mais para comer tudo. Se você quiser ter qualidade de vida, não vai dar mais para você fazer algumas, agora esqueci a palavra, algumas extravagâncias que Aham. você fazia na juventude. Com certeza, o nosso metabolismo nunca vai ser igual, né? Isso faz parte, é isso. Acho que talvez o desafio seja, o nosso desafio hoje seja achar o ponto de equilíbrio, né? De alinhar as expectativas, que é a mesma coisa até da estética, isso está muito associado, né? A Uhum. gente também, assim como não quer ter esses sintomas da menopausa, a gente também não quer os sintomas físicos do envelhecer. E claro, tem muita coisa para fazer hoje, né? E que a gente melhora, mas a gente tem que entender que isso tem um limite, né? Sim. Não sei como vai ser no futuro, mas que hoje tem um limite, isso tem. Então, talvez esse seja o maior desafio, né? Lidar com as expectativas do que eu vou melhorar e qual que é o limite da melhora. Uma outra coisa só que lembrei agora quando tu falaste ali disso, de ser assim, essa coisa do hormônio, de antes tu te sentia melhor do que agora, isso é uma novidade até para o mercado. A gente não tem, a gente sente aqui na clínica essa dificuldade até na hora de comprar os implantes. Tem poucas empresas que vendem, as próprias empresas já mudaram porque elas agora começaram a vender mais, então mudaram o jeito, por exemplo, de a gente comprar diretamente,
da quantidade. Tem uma empresa em específico que não está dando conta de vender, de produzir, né, toda a demanda. Então, tu vê em toda essa cadeia, é uma coisa nova para todo mundo, né? Então, eu acho que isso que tu está passando faz parte do processo. É como tu falou, a gente está sendo mesmo as cobaia não, porque morre no final, né? Os modelos aí desse processo. É a curva de aprendizado, a gente está no começo. E o que que você sente, assim, hoje, quando você chega a sentir os sintomas quando está finalizando o seu implante, já está na hora de colocar outro? Eu sinto, é engraçado, né? Eu só tive essas 2 vezes que eu coloquei, mas depois da primeira, que eu deixei passar um pouco o tempo, eu já voltei a sentir sim. A primeira coisa para mim é a coisa desse suor noturno. Eu não tenho calor de dia, mas o suor noturno foi a primeira coisa que voltou. Foi bem engraçado. Rita, durante esse processo, quando você descobriu, mudou alguma coisa na questão da sua rotina de atividade física, na alimentação, na sua higiene do sono? O que que você fez a partir do momento que você descobriu que você estava na menopausa? Eu acho que mudou. Eu sempre fui assim, tentava ter uma vida saudável, né? Sempre fiz exercício, nunca fui acima do peso. Mas a coisa da maternidade, ali junto com o trabalho, naqueles últimos anos, tinha dado uma atrapalhada. Então eu acho que ter sentido, quando caiu a ficha, né, que eu estou entrando na menopausa, acho que foi um estímulo a mais para eu tenho que endireitar mais isso aqui. Eu nunca fiquei sem fazer exercício, por exemplo, mas estava mais relapso, sabe? E daí eu fui atrás. Então, tipo, hoje eu nado, eu gosto de nadar, e aumentei a quantidade de vezes que eu estava nadando, voltei a fazer musculação, que ainda quero fazer mais, isso é um próximo passo, assim, para melhorar. Consultei com um nutricionista, voltei a tentar fazer uma coisa mais controlada, pelo menos durante a semana. Então, acho que voltou a colocar uma pressão uma pressão minha, assim, sabe? Que eu sentia quando eu era mais jovem. Voltou aquele gás, assim. Eu acho que talvez até por eu ter uma filha pequena, isso me dá mais motivação ainda, né? Poxa, eu tenho que estar bem, sabe? Quando ela tiver 15 anos, eu vou ter quase 60, então eu tenho que estar bem. Suplementação, você faz uso também? Faço sim, vários suplementos, né? E que me ajudaram até bastante com o sono. E isso é uma crítica até para mim, né, que sou médica, deveria ter procurado isso ao longo da minha vida, mas aquela coisa de novo do anticoncepcional. Eu usava então desde sempre e logo bem jovem tive um diagnóstico de depressão. Usei antidepressivo, fiz terapia 1000 anos da minha vida. E eu parei de tomar anticoncepcional e a minha depressão melhorou, sabe? Porque também quando eu parei de tomar anticoncepcional, eu fui medir meus hormônios, testosterona não tinha, que a gente sabe que é um efeito colateral, né? Então, nesse momento, eu comecei a arrumar o meu sono com suplemento, tirando o anticoncepcional, com algumas rotinas assim de sono, e eu nunca mais, já tá fazendo 3 anos, eu nunca mais tomei Zolpidem, era o que eu usava, Zolpidem, Alprazolam, Rivotril, a vida toda, uns momentos mais, outros menos. Então isso foi um marco assim de saúde bem importante para mim, sabe? São 2 momentos ali da minha vida. Então eu acho que tudo, a reposição hormonal junto com reposição de suplemento, porque o exercício para mim não mudou, eu sempre fiz, sabe? Então acho que teve um impacto bem importante da qualidade de vida, e daí fico com pena, me arrependo de não ter pensado nisso antes, né, de não ter, não sei, a gente fica tão ali condicionado, até dentro da medicina mesmo, sabe? Sim. É isso aqui é o caminho natural, né? Tu é jovem e tu fica ali te entupindo de anticoncepcional até tu querer ter filho e depois menopausa. Mas nessa sua fala, uma coisa que é bem importante, Rita, é que você foi conhecendo o seu corpo, né? Foi conhecendo os seus sintomas, os seus sinais que vinham acontecendo.
O que a gente percebe é que quando a mulher não tem essa sensibilidade consigo mesma né, de se conhecer e ver não, peraí, o que está acontecendo, qual é o próximo passo, ela fica mais refém ainda daquilo que os médicos dizem e acaba aceitando. Às vezes um antidepressivo, ou que a vida é assim mesmo, ou que não tem outro caminho. Com certeza. Mas por isso que é importante até esse movimento que tu tá fazendo, né? Isso não é clichê, é verdade. Quando tu conversa com outras pessoas e tu tá ali como se fosse uma comunidade, né, de pessoas que estão passando pela mesma coisa que tu, isso ajuda. Porque foi um pouco assim, foi de uma pessoa que tu segue, né, um médico diferente que pensa um pouco fora da caixa. Eu sei que hoje em dia tem os abusos, tem o charlatão, eu sei que isso também tem o excesso, né, de um jeito não ético, mas existe sim muita gente séria falando sobre isso e ajudando, né, muitas mulheres, ou até em outras áreas assim da medicina. Então, eu acho que talvez essa coisa de estar com pessoas que estão passando pela mesma coisa também me ajudou daí a eu me olhar, né? Opa, será que... Olha isso que a pessoa está falando. Essa coisa do anticoncepcional, por exemplo, foi muito assim, sabe? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? E passei a vida inteira ali indo em quantos psiquiatras e nunca ninguém parou para dosar minha testosterona, né? Ou olhar os Sim. hormônios. Precisa ser um olhar um pouco mais amplo para essa mulher, né? Não dá para ser um ponto específico só e tratar aquilo ali só, né? A menopausa, e tanto também quando você começa a tomar anticoncepcional, ela te traz um movimento de você por completo, porque o resultado dele vai alterar em várias, né? Em várias situações da vida. Agora, você que trabalha com estética, você consegue perceber que existem mulheres que estão aceitando, indo em busca, assim como a gente está, de um tratamento, e tem aquelas ainda que não conseguem aceitar, que chegaram nessa fase, que acham que que agora é tão velha que não consegue mais fazer nada e que estão buscando aquela eterna juventude que nunca mais vai voltar? Acho que a mulher que busca a estética, ela, em graus variados, ela em geral está buscando melhorar e tem um certo do não aceita, o não aceita o saudável, né? Porque a mulher que é 100% conformada, ela nem busca, né? A gente escuta até hoje pessoas falando isso é futilidade, porque as minhas rugas é o que conta a minha história. Eu odeio escutar isso. Cara, a minha história tá na minha cabeça, no meu coração, nas minhas fotografias, com a minha família. Não precisa estar na minha ruga, né? Não precisa estar no meu fogacho. Então, eu acho que a mulher que já tá na estética, ela já tem um pouco tô buscando melhorar, e uma coisa vai puxando a outra. Porque a beleza da pele, ela também está muito ligada aos hormônios, né? Então, quanto mais a gente vai fazendo, aí a gente entende, eu preciso ter uma alimentação mais saudável para ter o colágeno, eu preciso fazer o exercício. Opa, deixa eu olhar o meu hormônio. Então, acho que uma coisa vai puxando a outra. E o que eu acho legal que a estética coloca, em geral, as mulheres que procuram a estética, a beleza, isso acaba influenciando na saúde. Às vezes não no começo, mas como eu falei, uma coisa vai levando a outra. Então é um impulso bom, sabe? Para tu voltar a fazer um exercício, para perder peso, para parar de fumar. Então eu não vejo como, de jeito nenhum, assim, eu vejo como futilidade. Eu sei que também tem os exageros, claro, né? Mas eu acho que é uma coisa, é tudo associado à saúde mental e saúde física mesmo. Né? Falando na questão da saúde mental, você sentiu muita diferença depois que você entrou na menopausa? A saúde mental? Acho que não, sabia? Não sei. É que é tudo... às vezes as coisas ficam meio confusas, assim, porque tinha essa coisa do cansaço, né? Mas é que talvez... É que é engraçado pra mim...
eu sei que eu tenho o corpo físico pior, mas a minha saúde emocional eu me acho melhor do que quando eu tinha 20, porque, enfim, né, uma pessoa meio emocionalmente atrapalhada lá, mais jovem. Então, talvez não sinta por isso, sabe? Porque eu acho que hoje eu, sei lá, conquistei coisas que eu queria, eu me desprendi eu era muito introvertida, autoestima baixa, e hoje a minha autoestima é melhor do que quando eu tinha 20 anos. Então talvez eu não sinta isso, mas eu acho que pode ser sim, pode ser comum em mulheres na menopausa, de repente sofrer uma coisa psicológica. É, porque o hormônio, ele vai te ajudar nos sintomas físicos, né? Uhum. Isso ele vai te melhorar. Uhum. Agora, se você não ter trabalhado a cabeça, que realmente você chegou nos 50, que às vezes você chegou na metade da vida, e o que que você vai fazer com os próximos anos que você tem, Uhum. né? E tem muita gente que chega e é um momento de avaliação. Às vezes não chega onde gostaria de ter chego, quando Uhum. chegasse aos 50 anos, né? E também o que que vai fazer desses próximos anos, que não tem mais aquela força, aquela energia, e testar, e às vezes errar e testar de novo. É diferente um pouco esse olhar do futuro, né? Então eu Sim. vejo que Uhum. emocionalmente muitas mulheres criam alguns conflitos internos nessa questão. Acho que sim, acho que pode ser sim um desafio, bem isso, né, se tu, como eu falei de novo, expectativas, né? Sim. Então, talvez se a gente coloca muitas expectativas, isso frustra e acaba te abalando emocionalmente, né? E Rita, como é que você se percebe para os próximos aí 10, 15, 20 anos, quando a gente sentar e conversar de novo? Como é que você acha que você vai estar lá no futuro? Ah, eu espero estar bem. Não sei, acho que talvez como a menopausa seja um grande marco, de repente fazer, por exemplo, 60 anos vai ser um outro marco, vai ser um outro momento da vida, que eu vou ter uma filha, né, que daí já vai estar adulta. Então, não sei, eu não penso tanto assim, não fico esperando muita coisa. O que eu penso é que eu quero estar bem, saudável, né, e ainda muito bem fisicamente para curtir o que vem, de poder acompanhar ela de perto, daí tá talvez chegando mais perto de diminuir o ritmo de trabalho né, quero estar bem fisicamente para curtir a vida, continuar fazendo os exercícios e atividades que eu gosto. Então, acho que vejo meio assim, acho que tem muita coisa assim para acontecer. Então você acha que dá para se reinventar depois da menopausa? Com certeza, acho que eu meio que me reinventei um pouco aí nesse caminho menopausa, né? Abri um negócio, tô com uma filha pequena, comecei a nadar no mar, que era uma coisa que eu sempre tinha vontade, toda a vida tive vontade, né? E tinha meio medo, e fui lá. Por sinal, foi um ambiente que uma das coisas que eu tinha meio, pensava, vai ser cheio de jovem lá, né? Super disposto. Não, cheio de mulher, na menopausa, mulheres até mais velhas do que eu, sabe? Avós, lá nadando, 7h30 da manhã no sábado. Então, com certeza dá pra gente se reinventar, acho que a qualquer momento, né? E aí é que é importante o básico disso tudo, que é ter saúde. A gente tem que ter saúde, tem que estar sem dor, né? Tem que estar com a musculatura boa, tem que estar com o cardio bom para tu conseguir te reinventar, né? O que que você deixa aí de recado para essas mulheres que estão vendo que a gente até agora e estão passando por esse processo ou do climatério ou já realmente entraram na menopausa? Acho que o recado é que hoje temos coisas para ajudar. Então busque, ache um profissional que seja sério, que seja ético, né, que tenha experiência em lidar com a menopausa e não aceitar assim, não tem nada para fazer, é assim mesmo. Hoje poucas coisas na medicina a gente fala isso, né, para tantas outras coisas, outras situações. Há um tempo atrás, câncer, por exemplo, não tem nada para fazer, né? A gente escutava nossas mães falando, fulano abriu e fechou porque não tinha nada para fazer. Não, hoje tem muita coisa para fazer, para tudo. Então, acho que é isso, não se acomodar, procurar um profissional para te ajudar, tanto
na coisa física como no emocional também, né? Uhum. E não se conformar. Então, não aceitar, assim, de que não pode melhorar. Até porque a menopausa não é uma doença, né, ela é um estado. Exato, é fisiológico, assim É. como lá a nossa puberdade, a gravidez, né, um outro momento do corpo. Então tem coisas para ajudar. E a gente tem muito ainda o que viver a partir dessa nossa nova etapa, dessa jornada, né. Com certeza. É como eu falei, não quero viver 40 anos cansada, né, se a minha expectativa de vida é 80, 90 anos. Então ainda tem 40 anos, 30 anos pela frente, quero estar bem e tem como estar bem. Uhum. Rita, queria te agradecer demais aí a nossa Eu que conversa. agradeço, foi super legal. Eu espero que a gente tenha ajudado aí vocês. Qualquer dúvida que tiverem é só colocar depois aí nos comentários, a gente sempre vai estar à disposição. E eu estou muito feliz nessa minha nova caminhada em busca de ajudar o maior número de mulheres que eu puder, né. Muito legal, tá de parabéns. Como eu te falei, eu acho muito importante ter gente séria falando com vários aspectos, né, sobre esse assunto. Bem legal, parabéns. E muito obrigada pelo convite. Obrigada também.